Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem a todos? Que a paz esteja convosco. Hoje nós iremos ministrar aqui a quarta aula e última sobre epístolas paulinas, que hoje nós iremos fazer esse comentário bíblico, teológico, para que você possa fazer as suas anotações, tirar conclusões e também estudar estas missivas que iremos comentar aqui hoje. Então, essa última aula nós iremos falar, e começando agora, sobre a vida da igreja. Nesta última aula, focaremos no tema chamado igreja. Em 1 Timóteo falaremos sobre a vida da igreja local, que Paulo vai tratar nesta carta. Seguiremos falando sobre os conselhos de Paulo para Timóteo, e também iremos abordar alguns princípios que norteiam o culto. Iremos trabalhar a importância da oração na vida do cristão e também vamos falar sobre a conduta das mulheres durante o culto. E por fim, nós iremos concluir esta última aula com as qualificações que Paulo concede e orienta a Timóteo sobre as orientações e as qualificações de pastores e dos diáconos. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo não está preocupado em instruir sobre a organização da igreja, mas a sua preocupação está em instruir com preciosos conselhos a um jovem obreiro, a um jovem pastor. E esses são os últimos conselhos que de Paulo, de um grande desbravador e plantador de igrejas. Nós iremos ver com clareza o cuidado e carinho que Paulo tem com Timóteo e que tinha com a igreja. Iremos abordar também a carta de Paulo a Tito, e nós iremos observar a sã doutrina como resposta para uma vida estruturada em Cristo, assim como as suas responsabilidades da liderança e com a doutrina no seio da família. E no capítulo 5 nós iremos abordar sobre a eclesiologia de Paulo. E por fim, uma palavra para toda a liderança no contexto atual. Então nós vamos lá nessa jornada, nesses minutos que nós temos. Iremos já entrar diretamente na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é o tema central ali, a sua escrita, a vida da igreja local. Na primeira das cartas pastorais, o apóstolo Paulo, ele encoraja o seu filho na fé, Timóteo, a enfrentar alguns temas extremamente necessários e relevantes para a saúde da igreja e também de sua liderança. Nesse momento, nesse contexto, nós vamos ver alguns princípios que norteiam, que são norteadores do culto. Iremos trabalhar aqui também a importância da oração na vida do crente. E seguiremos falando sobre a conduta de mulheres no culto. E para concluir essa primeira parte, as qualificações dos pastores e diáconos. Essa carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, nós vamos observar a sua autoria, sua data e local da escrita e também seu destinatário. Algumas evidências internas que demonstram, obviamente, ter sido Paulo o escritor desta carta. Ele escreve 1 Timóteo no intervalo com a primeira e a segunda prisão. Provavelmente ele escreve da Macedônia, em Filipos, por volta do ano 65 depois de Cristo.
Os princípios que Paulo tem de ensinos expostos são antemporais, ou seja, a igreja atual pode e, na verdade, deveria usá-los na estrutura do seu culto. Precisamos entender que a prioridade desses princípios em relação ao culto que Paulo está ensinando era em grande parte do culto público. E Paulo sempre foca no contexto desse culto público o início da oração. Com base nesta ideia, nós iremos entender que o objetivo de Paulo ao falar sobre a oração era estabelecê-la como um dos princípios fundamentais para o culto público. Paulo deixa claro que no culto não se faz acepção de pessoas. No culto e no quesito de oração, Paulo orienta que se deve orar por todos os homens. Por isso que ele vai deixar registrado no capítulo 2, versículo 1 da primeira carta, ele diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Oração, todo mundo sabe que é um diálogo e não um monólogo. Oração é algo que vem da alma e nós expressamos a Deus. E é importante nós compreendermos e compreender que essa oração, ela está intrinsecamente relacionado dentro de 5 verdades bíblicas. Primeira verdade: todos podemos orar a Deus. Diz a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E a Bíblia diz que ele orou novamente, e o céu lhe deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então todos têm essa arma na sua mão, que é a oração. A oração, ela muda o quadro, a oração, ela muda a vida, a oração, ela muda estratégias, a oração, ela direciona, a oração, ela orienta. Na oração nós somos quebrantados, na oração nós somos perdoados, na oração nós somos cheios de Deus, na oração somos capacitados pelo Espírito, na oração nós tiramos tudo aquilo que é o eu, tudo aquilo que nos faz mal, nós jogamos aos pés de Cristo na oração. A segunda verdade que nós temos é que devemos orar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13 e 14, que Jesus ele vai dizer assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O segredo da oração é que, além de você se quebrantar, além de você ser cheio, além de você ser perdoado, na oração nós temos que pedir em nome do Senhor Jesus, que é no nome dele que as coisas acontecem. É no nome de Jesus que os enfermos são curados. É no nome de Jesus que as orações são respondidas. É no nome de Jesus que os demônios batem em retirada. É no nome de Jesus que as coisas fluem e acontecem. É no nome de Jesus que devemos elevar as nossas orações. A terceira verdade é que a oração, ela traz cura. Cura divina e cura emocional. Tiago 5, 15 e 16 vai dizer assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
A oração, ela traz cura. A oração traz cura na alma. A oração traz cura no corpo. A oração traz cura no espírito. A oração cura todo tipo de enfermidade e moléstia do mal. A oração, com fé, ela cura todo tipo de enfermidade. Por isso que Tiago termina dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma outra verdade, a quarta verdade, é que a oração de quem ora vê milagres. Nós queremos milagres, nós queremos maravilhas, nós queremos que Deus opere coisas extraordinárias, mas nós não queremos orar. Na oração, você vê que Deus opera milagres. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Quinta verdade da oração é que devemos pedir. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Peça com fé nesta tarde, peça com fé em oração, clame a Deus, coloque os teus problemas na presença de Deus, peça a Ele, porque aquele que pede e busca vai abrir, vai acontecer, Deus vai responder, Deus vai te ouvir, a porta vai se abrir, porque você vai pedir, vai orar, vai clamar em nome do Senhor Jesus. É o nome de Jesus que a oração feita por todos os justos, ela tem o poder de causar um efeito sobrenatural. Paulo vem tratar nesta missiva, depois das orações, ele vem tratar sobre a conduta das mulheres no culto. Ao explicar a conduta das mulheres durante o culto público, fica evidente que Paulo acreditava que os homens são iguais diante de Deus. Ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que não há um justo, não é um judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há um homem nem mulher, porque todos vós sois de Cristo Jesus. Essas informações, pelo apóstolo Paulo, tanto a Timóteo quanto à igreja de Corinto, não deve ser entendida de maneira pejorativa, pois em outra passagem bíblica, por exemplo, ele comenta sobre as mulheres que profetizavam e que oravam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, ele diz que toda mulher, porém, que ora e profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Em momento algum, a ideia de Paulo aqui é excluir as mulheres em alguma posição relacionada à liderança cristã. Ao fornecer esse princípio da oração e esse princípio da conduta dos homens e das mulheres no culto, a ideia principal do apóstolo Paulo é ensinar sobre reverência. Até porque, meus amados, nesses últimos tempos, a igreja, nós temos visto a quantidade de mulheres na liderança, a quantidade de mulheres ensinando, a quantidade de mulheres que estão pregando. As mulheres estão se dedicando ao ensino, à pregação. Quantas mulheres estão ensinando na escola bíblica dominical? Quantas mulheres ensinam nos cultos de doutrina? Quantas mulheres pregam nos cultos de oração? Então, as mulheres têm se destacado em evidência devido à sua posição, devido ao chamado e o desejo de fazer a obra de Deus. Após isso, Paulo também vem tratar sobre as qualificações do obreiro, qualificações do pastor. O Novo Testamento usa a palavra bispo, ancião, presbítero, supervisor, pastor. Alternadamente, para descrever os mesmos homens, ou seja, a expressão bispo aqui é usada para referir diretamente à figura pastoral. E nós temos praticamente aqui um quadro que é importante você ter isso na sua cabeça e anotar também, se for necessário para a sua vida, as qualificações do pastor.
Primeira qualidade dele, ele precisa ser irrepreensível. Irrepreensível significa não pode ser censurado, não pode ser repreendido. A segunda qualificação do pastor é que esse pastor, esse homem, ele precisa ser marido de uma mulher. Significado que duas qualificações: casado e com uma só mulher. Não é com duas, com três e nem muito menos com quatro. Uma outra coisa que esse pastor precisa ser é vigilante. Vigilante significa ser sóbrio, que está em alerta sobre excessos, é temperante. Olha só as qualidades que Paulo vai falar a Timóteo sobre a figura do pastor. Esse homem precisa ser sóbrio, discreto, aquele que controla seus impulsos, é sinônimo de vigilante. Ele precisa ser uma pessoa modesta. Modesto significa em ordem, aquele de bom comportamento, não só ter honestidade. Outra qualificação do pastor que Paulo vai dizer, ele precisa ser hospitaleiro. Dentro da casa do pastor, ninguém se sente estrangeiro. Por isso que a casa do pastor, os irmãos chegam, comem, bebem, proseiam, faz culto, toma café de novo, come bolo, janta, faz almoço, faz café, porque a casa desse pastor precisa ser uma casa de uma pessoa hospitaleira. Outra característica do pastor, ele precisa ser apto a ensinar. Nós temos visto, irmãos, obreiros que não são aptos ao ensino, não se dedicam ao ensino, não conhecem as escrituras, leem um texto, falam coisa totalmente fora do texto. Precisa ser apto a ensinar. Simplesmente aquele que ensina, o pastor não pode fugir do ensino. É obrigação do pastor o ensino escriturístico. Não pode ser dado ao vinho. Necessidade de cuidado e atenção nessa área, irmãos. Gênesis 9, 21, Provérbios 21, para a cultura brasileira aqui. Nossa, o melhor é a abstinência total. Não espancador, trata-se de quem se domina emocionalmente. De pavio curto, não tem nenhum obreiro por aí de pavio curto não, né? Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2, 24. Outra característica do obreiro, do pastor: não cobiçoso, não moderado, não contencioso, não avarento. Olha só quantas características. Que governe bem a sua própria casa, não neófito, recém-plantado da igreja, não deve ser recém-convertido, entendeu? Porque não neófito acaba sendo uma pessoa imatura, tudo para ele é motivo de sair da igreja, tudo é motivo de deixar a Cristo, não pode ser neófito o obreiro. A outra característica, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, não soberbo, amigo do bem, olha só, justo, santo, e por aí em diante. Paulo vai dizer as suas qualificações do pastor. Mas além do pastor, Paulo também vem falar a qualificação do diácono. A palavra diácono, ela traz a ideia de servir. De forma original, este termo estava ligado às tarefas de um serviçal, um mordomo, como servir às mesas. No entanto, ao passar do tempo e das épocas, o diácono passou a indicar serviços relacionados à igreja local. Vejamos algumas qualificações do diácono, que Paulo vem dizer nas missivas de Timóteo. Primeira qualidade, honesto. Segunda qualidade, não de língua dobre. Terceira, não dada a muito vinho. Não cobiçoso. Guardados do mistério da fé. Experimentados,
marido de uma só mulher, e que governe bem a sua própria casa. Então, entre a figura pastoral e do diácono, são poucas coisas que mudam de um pelo outro. A segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver as últimas palavras de Paulo ao jovem pastor. Poderíamos resumir os conselhos de Paulo na carta com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que Paulo vem dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes ensinado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Nesse capítulo, nesse contexto, nesse momento, nessas últimas palavras de Paulo a Timóteo, nós vamos ver esse conselho que Paulo concede a Timóteo. A primeira coisa que nós devemos entender é que Paulo estava na sua última prisão, dentro de uma masmorra, em Roma, aguardando o julgamento. É bem evidente que Paulo é o autor dessa carta. E são encontradas por ela, por exemplo, na verdade, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, vemos Paulo alegar que ele mesmo é o autor. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de 2 Timóteo. A tradição ela sugere que Paulo morreu durante a grande perseguição que protagonizada por Nero, logo após o incêndio em Roma. 19 de julho de 64, foram 6 dias e 7 noites de incêndio na cidade de Roma. Enquanto a cidade pegava fogo, Nero subiu ao topo da torre de Mecenas, e lá ele bebia vinho e tocava um instrumento. Essa, sem dúvida, foi uma das maiores perseguições contra os judeus e cristãos da época. Durou até a morte de Nero no ano 68 depois de Cristo. Paulo morreu no ápice da perseguição por volta de 66 depois de Cristo. Portanto, a data da escrita dessa carta é bem próxima à de seu martírio na cidade de Roma. Fica evidente que todos esses conselhos de Paulo para Timóteo tinha como plano de fundo fornecer ao jovem pastor essa estrutura necessária para que ele viesse a não se envergonhar do evangelho, nem do apóstolo. Por isso que ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8: Portanto, não se vergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do seu prisioneiro, que sou eu, Paulo dizendo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Partindo de Paulo essas palavras, não podemos encará-las como um desabafo puro, é simplesmente, mas sim uma orientação de extrema prática real, de alguém que sabia que era padecer, de alguém que sabia o que era sofrer pelo evangelho, de alguém que sabia o que era padecer por amor a Cristo, a despeito de todo sofrimento e perseguição, e nunca se envergonhar do evangelho. Paulo vem dizer a Timóteo também algo extraordinário: Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. A palavra dom, ela vem de uma palavra grega, charisma. Esse dom que Paulo se refere para Timóteo, provavelmente era o poder do Espírito Santo na vida de Timóteo, como agente capacitador para que ele pudesse realizar o seu ministério cheio do Espírito Santo. Desperte o dom. Desperte o dom, seja cheio do Espírito, Paulo está dizendo a ele. E Paulo também vai dizer depois aqui de alguns privilégios que um apóstolo tem. Primeiro, sua honra. Segundo, uma grande responsabilidade, um privilégio, um discipulador. E não há privilégio maior neste mundo, meus amados.
que se iguale à alegria de levar uma alma a Cristo. Paulo vem dizer na sua carta algumas exortações sobre as corrupções dos últimos dias e o quadro e a qualidade da impiedade. Paulo vem dizer de homens amantes de si mesmo. Paulo vem dizer que esses homens são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha só, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, a Bíblia manda dizer, Paulo, afasta-se deles. Levam cativas as mulheres nécias, carregadas pelo pecado, levadas de vários prazeres e concupiscências, resistem à verdade, homens corruptos do entendimento, reprobos quanto a sua fé, dissimulados com relação à fé. Aí Paulo, depois de toda essa informação, ele vem dizer a Timóteo, pregue o evangelho. O que está dentro desse conselho é alguém que por mais de 30 anos ininterruptos trabalhou como apóstolo, como evangelista itinerante, pregando o evangelho, ganhando as almas, pagando o preço, sofrendo as marcas no seu corpo pela perseguição. E que agora, próximo ao seu martírio, ele incentiva o jovem líder, o jovem pastor, a pregar o evangelho, a pregar o Cristo ressurreto, a pregar o Cristo crucificado. E vale a pena, meus amados, destacarmos aqui algumas coisas muito importantes que Paulo disse para Timóteo. É um senso de urgência a pregação do evangelho, é uma ordenância imperativa. A ordem de Paulo é: pregue o evangelho, deixando claro para Timóteo o que deveria pregar, ou seja, a palavra de Cristo, não outra palavra a não ser aquela que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi assunto aos céus e Cristo voltará para buscar a sua igreja a qualquer momento. Paulo incentiva o comprometimento com Deus e com a sua palavra. Paulo incentiva o senso de urgência que está no apelo feito por Paulo a Timóteo: pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Depois Paulo vem dizer algo extraordinário sobre a igreja. Ele dá uma aula de eclesiologia. E nesse momento falaremos acerca da igreja. Iremos iniciar com a abordagem etimológica, avançaremos falando sobre o início da igreja e depois caminharemos às suas designações. A eclesiologia de Paulo é um estudo sobre o surgimento da igreja. Em sua teologia sistemática, Rödiger, ele aborda o termo eclesiologia e diz que é a ideia ou natureza da igreja, de seus atributos, suas prerrogativas e sua organização. A terminologia desta palavra é que define a ideia de igreja. Segundo o grande escritor Champlin, o vocábulo grego eclesia ou eclésia significa basicamente chamados para fora, dando a entender um grupo distinto, selecionado, tirados para fora de algo, chamados para fora de algo. O início dessa igreja é um glorioso dia, aquele dia que o Espírito Santo foi dado como penhor da igreja de Cristo, impulsionando-a sempre adiante para mais e mais o seu crescimento. Vejamos
alguns exemplos citados por Beckhort, que ele fala que a igreja é o templo do Espírito Santo, ou de Deus, a Jerusalém de cima, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ele fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. As dimensões que essa igreja tem. Para Paulo, a igreja é um organismo vivo, que caminha por toda a sua extensão, infiltrada nas mais diversas áreas e atuação da sociedade, buscando conhecer sempre a verdade de Deus e o seu propósito da sua redenção, manifestando o reino de Deus e restaurando todas as coisas. A igreja, Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo. A expressão corpo de Cristo indica que a igreja existe em Cristo e pertence a Cristo. A igreja ela não pertence aos homens. A igreja não pertence a uma instituição. A igreja ela pertence a Cristo. Ele é o cabeça do corpo desta igreja. A ideia de Paulo que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está chamada por ele do corpo de Cristo. Cristo será sempre o único capaz de reger esse corpo e também a sua igreja. Logo, a sua vontade sempre permanecerá. E o Espírito Santo é quem sustenta de pé essa grande obra, essa grande instituição chamada igreja. Temos também que nós chamamos e conhecemos de igreja una. Paulo vem dizer isso. E para nós finalizarmos, Paulo vai depois escrever a Tito. E para escrever a Tito, ele vem falar sobre a sã doutrina. É aí que Paulo começa a trazer ensinos extraordinários. Acerca da data, da autoria desta carta de Tito, com base nas evidências internas, defende-se claramente a autoria de Paulo. Ele fala em Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo escreveu a Tito durante suas prisões na cidade de Roma, por volta do ano 62 ao ano 65 depois de Cristo. E o destinatário, é claro, que foi a Tito. E o propósito da carta de Tito é fornecer essas instruções para estruturar a igreja que estava em Creta. Paulo trata nesta missiva sobre a doutrina e a responsabilidade da liderança. É o tema central, é o tema principal do apóstolo Paulo nesta carta enviada a Tito, que transita em torno de uma liderança cristã. Paulo vem focar aqui na doutrina e no presbitério. A liderança cristã deve estar preparada para ensinar, para instruir, para encorajar e ser bom exemplo no ensino e também na educação cristã. Paulo vem dizer a Tito sobre a doutrina na família. Paulo vem dizer a Tito também sobre os homens idosos. Esses homens são autocontrole, são sóbrios, reputação aprovada, sensatos, sãos na fé. John Stott, ele diz que as qualificações dos homens idosos, ele define com duas palavras: dignidade e maturidade. Paulo vem dizer a Tito sobre as mulheres idosas, para ser exemplo para as mais jovens. Paulo vem dizer sobre as mulheres mais jovens, que deveriam ser discipuladas pelas mulheres mais idosas, sendo instruídas a amar o seu marido e também seus filhos. Paulo também vem dizer a Tito os homens jovens, a exortação aos jovens rapazes, para que fossem moderados em tudo. Paulo certamente tinha em mente o autocontrole e as pessoas carnais que haviam naquele contexto. E Paulo também adverte, mostra uma palavra para a igreja atual. Os conselhos de Paulo ao jovem pastor Timóteo são antemporais e extremamente eficazes
para o desenvolvimento, amados, de uma liderança forte e poderosa. Tendo isso em mente, nós iremos usar aqui as últimas palavras do apóstolo para declinar o último capítulo desse livro de Tito, que ele diz, usando uma abordagem mais direta, trabalhando de forma intencional, de forma voluntária do líder, falando sobre a importância deste líder apresentar a Deus e não aos homens apenas. E para finalizar, tratando sobre o fator motivacional deste líder, Paulo diz: procura apresentar-te, procura apresentar-se a Deus aprovado. Fala de uma atitude intencional, tão importante como o talento ou o dom de alguém. A sua disponibilidade para Deus e sua intencionalidade para fazer a sua obra, procura apresentar-se a Deus aprovado. O líder precisa estar no centro da vontade de Deus. A falta de trabalhadores sentencia o fracasso e a colheita vaticinada por Cristo. Um dos pontos principais dessa missiva, quando se fala do obreiro, é a competência, as qualificações que se dão no âmbito do preparo desse obreiro, para que este preparo, este que poucos decidem submeter, precisa ter essa significância. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que possamos pegar essas qualificações, essas lições e colocar em prática no nosso ministério. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página e que Deus em Cristo te abençoe.